Olá, tudo bem? Hoje iremos tratar de alguns conceitos presentes no Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, no que diz sentido às responsabilidades dos pais sobre os atos dos seus filhos. Iremos falar do conceito de criança, conceito de adolescente, qual a diferença entre crime e ato infracional e, finalmente, iremos concluir com o entendimento de responsabilidade objetiva dos pais sobre os atos dos filhos. Eu sou o Frank Ned, especialista em segurança da informação, em direito eletrônico e advogado, e autor da cartilha Educação e Segurança na Internet, protegendo as crianças, adolescentes e a família. Bem, inicialmente é importante dizer que os pais respondem civilmente pelos atos dos seus filhos até que este complete maioridade ou seja emancipado. Esse conceito da responsabilidade civil objetiva dos pais pelos filhos encontra-se no Código Civil. Entretanto, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece alguns limites de idade para o conceito de criança e o conceito de adolescente. Segundo o ECA, criança é todo ser humano com idade entre 0 e 12 anos incompletos. Já o adolescente é todo ser humano com idade de 12 a 18 anos. Ainda no ECA é que iremos encontrar a definição de ato infracional, que é toda conduta tipificada como crime ou como contravenção penal, mas praticada por uma criança ou adolescente. Ou seja, a criança ou adolescente, em termos conceituais, não pratica crime, e sim ato infracional que, regido pelo ECA, vai aplicar as devidas sanções conforme o caso e o entendimento do juiz. Sendo o ato infracional praticado pelas crianças, estas estão sujeitas às medidas protetivas. Já o ato infracional praticado pelos adolescentes, estes estão sujeitos às medidas protetivas e também às medidas socioeducativas. Mas, em nenhuma das situações, seja o ato praticado pela criança, seja o ato praticado pelos adolescentes, isso isenta os pais da responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes do resultado da ação praticada pelos seus filhos. E o que é a responsabilidade civil? É justamente a consequência jurídica e patrimonial de reparar o dano causado a outra pessoa. A responsabilidade civil, doutrinariamente, se classifica em responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. No caso das crianças e adolescentes, os pais respondem de forma civil objetiva. E o que isso significa? Significa que, uma vez os seus filhos praticando algum ato infracional, basta que seja provado que houve a ação, o resultado e o nexo causal entre esta ação e este resultado. Não é necessário que se prove a culpa. A culpa é um elemento da responsabilidade civil subjetiva, mas nos casos das responsabilidades dos pais sobre os seus filhos, nós estamos falando da responsabilidade civil objetiva. Iremos trazer um exemplo para podermos consolidar os conceitos até então apresentados. Então, o seu filho acessa da sua casa uma rede social qualquer e nessa rede social comete um ato de bullying ou cyberbullying. Esse cyberbullying pode ser um ato de preconceito, discriminação, injúria, perseguição, difamação ou mesmo compartilhamento de uma imagem íntima de uma foto que ele tirou do colega quando esse estava no vestiário do banheiro. Não importa. O fato é que qualquer um desses atos tem tipificação no Código Penal. Entretanto, tratando-se de criança 0 a 12 anos ou adolescente 12 anos completo a 18, os pais respondem civilmente pelos atos praticados. Essa responsabilidade civil é uma responsabilidade civil objetiva. O que isso significa? Significa que
Quando chegar perante o juiz, o pai pode alegar: mas juiz, eu tomei todas as medidas possíveis, eu desliguei a internet, eu escondi o modem, eu proibi que ele usasse o celular. O juiz pode mesmo falar: nossa, o senhor realmente é um bom pai, eu mesmo em seu lugar talvez não teria feito melhor. Mas, mesmo assim, à luz do Código Civil, a responsabilidade dos pais trata-se de responsabilidade civil objetiva, ou seja, houve um fato, houve um resultado e um nexo de causalidade entre esses dois elementos. Sendo assim, os pais respondem sim pelos atos praticados pelos filhos, não podendo afastar dessa forma a sua responsabilidade. Quando estou ministrando palestras ou participando de mesa redonda, é comum surgir a pergunta pelos pais: o que posso fazer? Como devo proceder? E a resposta é simples: educar. Educar os filhos é uma das responsabilidades e ônus de ser pai. E essa responsabilidade não pode ser delegada. É comum percebermos algumas vezes os pais querendo delegar a responsabilidade de educação dos filhos para a escola. Aí começa a acontecer uma confusão dos valores e da função da escola. A função da escola é escolarizar. Também a escolarização é uma das ferramentas da educação. Mas efetivamente a responsabilidade de educação, orientação e formação moral e ética dos filhos cabe aos pais. Por fim, espero que este breve vídeo tenha servido para esclarecer alguns conceitos importantes no que diz respeito à responsabilidade dos pais pelos atos dos seus filhos. Convido-os a assinar o canal para que possam receber notificação de novos vídeos que gradualmente estou desenvolvendo e fico à disposição para responder questionamentos. Para tanto, basta simplesmente enviá-los através dos comentários do vídeo.